Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Vocês tiveram há pouco uma aula de língua portuguesa com a professora Abigail e agora estou aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre temas matemáticos. Hoje a gente vai conversar sobre as frações. Eita, professora, essa aula é massa. A senhora já deu um monte de vezes essa aula, não foi? Foi. E trouxe de novo. Para quem ficou com dúvida, não restar nenhuma, beleza? Antes de começar a nossa aula, eu tenho aqueles velhos recadinhos que vocês já conhecem. E quem não conhece, que está chegando agora, vai assistir, escutar, prestar atenção para o que eu tenho a dizer. Beleza? Tranquilo? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Não? Tá me assistindo pela TV, né? Canal 22.3, TV Nova Nordeste. É isso? Mas quem não baixou o aplicativo ainda, acessa o QR Code que está aparecendo na sua telinha e já começa a assistir. Ah, professora, mas eu já lhe vejo na TV. Mas pela TV não dá para mandar uma mensagem para mim. No aplicativo, você baixa e já começa a mandar teu recado. Pode mandar dúvida, pode mandar mensagem para a professora, pode mandar beijo para a professora, para tua mãe, para o teu pai, para tua tia, para o teu tio. Pode o que mais? Dar bom dia, boa tarde, boa noite. No aplicativo do Educa Recife você pode tudo isso. E para me ajudar na interação, para eu receber a tua mensagem, a professora Abigail está aqui. Aposto. Será que tem mensagem? Tem sim. A turma do Matias ontem veio forte. Hoje novamente. Luana, Matias Delgado. Anne, todo mundo aqui. Bom dia, tia Kelly. Mas pelo que eu estou vendo, a aula vai ser boa, viu? Que estão participando ativamente. Eita, que maravilhoso. Beijo, né, pro pessoal do Matias Delgado. O pessoal da Pais e Filhos também assiste, né? Quero mandar um beijo também pro pessoal da Maestro Nelson Ferreira. Todo mundo atento para as aulas do Educa, né? Bom, você já sabe que pode assistir às aulas pela TV e pelo aplicativo. Além dessas duas possibilidades, você também pode encontrar as aulas no YouTube. Canal Educa Recife. Lá as aulas ficam disponíveis e você pode assistir quantas vezes você quiser. Perdeu o comecinho da aula, perdeu alguma coisa interessante? Não tem problema nenhum. Você vai lá no canal do Educa Recife e assiste novamente. Além disso, você também pode deixar sua dúvida, responder ao desafio. Você está livre para colaborar com as nossas aulas, beleza? Não tem desculpa para vocês não acompanharem as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acessar as aulas do Educa, a Midian está aqui fazendo aquele trabalho, né? Que eu sempre elogio, que eu tenho uma admiração imensa à interpretação de Libras. E ela está aqui, claro, para colaborar junto com a gente. Beleza? Beijo para minha produção maravilhosa, que garante que vocês consigam encontrar, acessar, ver a gente. Vocês estão pensando que é brincadeira? Atrás dessas câmeras tem uma equipe show e que eu não canso de elogiar também, beleza? Mas chega de conversa, vamos para a nossa aula. A gente vai conversar hoje sobre fração. Já que o quinto ano está aí, participando desde a aula de língua portuguesa, diz para mim o que é fração. Digam aí, quem é que poderia me dizer? Quando você escuta essa palavra fração, o que é que vem na sua cabeça? Coloca aí no chat. Quero ver se vocês estão atentos, quero ver se vocês estão respondendo mesmo como a professora Abigail está dizendo, né, logo quando começou a aula. Eu vou adiantar, né, por motivos óbvios. Vocês sabem que eu não consigo ficar aqui até meio-dia, mas assim que chegar a tua mensagem, eu vou ler aqui. Quando a gente fala de fração, a gente pensa automaticamente em algo que foi dividido em partes. Como na imagem, eu tenho uma maçã dividida em vários pedaços. Isso
Eu poderia dizer que já é o conceito de fração. É o inteiro que foi dividido em partes. Eu tenho uma maçã inteira, eu tenho uma metade e tenho um pedaço que foi dividido em 3. Fração. Fração é o inteiro que foi dividido em partes. Simples, simples, simples. É a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. E eu já começo te pedindo atenção a isso. Eu falo de fração quando eu divido o meu inteiro, mas não é qualquer divisão. Eu preciso dividir em partes iguais. Isso é importante. Quando a gente fala de divisão, eu falo automaticamente de fração, certo? Mas essa divisão precisa ser feita de forma igual. Tranquilo até aí? Um exemplo simples. Eu tenho uma barra de chocolate aqui, vamos dizer que é sem lactose, né? Claro, para a professora Abigail se sentir contemplada. E eu vou precisar dividir esta barra em 2. Será metade para mim e metade para ela. Seria justo eu ficar com a maior parte e deixar a menor para ela? De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum. Quando a gente pensa em dividir o lanche com o coleguinha, quando a gente pensa em dividir algo, a gente precisa pensar automaticamente no conceito de fração, que é a divisão de algo, de um inteiro, em partes iguais. Tranquilo até aí, conceito fácil de fração, trouxe vários exemplos. Hoje a gente vai trabalhar basicamente a identificação de fração, certo? Por quê? Depois, vocês sabem que eu gosto de aumentar o nível, aí a gente já vai trazer as operações com fração, por exemplo. Já trabalhamos anteriormente, mas trarei novamente as operações envolvendo fração, que é muito importante, inclusive. Mas antes, eu preciso fazer com que você entenda e identifique de fato as frações, beleza? Então, bota na cabecinha aí. Fração é a divisão de um inteiro em partes iguais. Como eu tenho na imagem uma barra de chocolate inteira e que foi dividida logo em seguida em 2 partes, certo? Numerador, isso faz parte da estrutura da minha fração, tá? Vocês veem que tem um número em cima, um tracinho e um número embaixo. Mas você é do 5º ano, sabe identificar perfeitamente a estrutura de uma fração. O número de cima é chamado de numerador. É o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador, que é o número de baixo, é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que eu dividi o inteiro. Ou seja, no denominador está escrito o número no qual o inteiro foi dividido. Eu dividi o meu inteiro em 15. O denominador será 15. Eu dividi o meu inteiro em 9 partes. O denominador será o número 9. Gente, o denominador é a quantidade total. Por que eu estou dizendo isso? Se você troca a ordem dos números, a fração está errada. Entendeu? Já o numerador não. É a parte que eu vou querer da fração. Eu dividi a minha barra de chocolate em 2. Não foi isso? Metade, metade, metade para mim e metade para a professora Abigail. Então, eu vou dar uma parte das 2 que eu dividi minha barra. Uma parte das 2. Então, a parte que eu vou utilizar é chamada de numerador. É o número de cima. O denominador não. O denominador é a quantidade total de partes que eu dividi o meu inteiro. Beleza? A estrutura está aí. No caso, aqui é a representação da fração que eu fiz com relação à barra de chocolate, né? Dividi com a professora Abigail. Ela ficou com metade e eu com metade. Onde? O numerador é a parte de cima, é a parte de chocolate que eu dei para ela. E a parte de baixo, que é chamada de denominador, é a parte total que eu dividi a minha barra de chocolate. Tranquilo até aí? Vamos seguir. Aqui eu tenho exemplos simples, ó. Aqui eu tenho um exemplo de um mesmo inteiro
que foi dividido em partes diferentes. Ó, eu tenho uma maçã que ela está inteira. Eu tenho, inclusive, os discos fracionários aqui, trouxe eles para me auxiliar e vou pegar exatamente as frações que eu tenho aqui. 1/4. Aqui eu tenho meu inteiro. A minha metade. Falta só 1/3. Pegar aqui. Achei. A mesma situação das imagens. Eu tenho meus discos fracionários me auxiliando. Vou deixar aqui que é para vocês prestarem bastante atenção. Eu tenho o mesmo inteiro, quinto ano. O mesmo inteiro. A representação será essa, o meu inteiro, como ali, aquela maçã. Desse mesmo inteiro, eu posso fazer diversas divisões, como eu fiz aqui, ó. Ó, dividir em 2 partes, metade. Tenho aqui, ó. Metade, dividir em 2, ó. Uma parte das 2. Tenho 1/3. Eu peguei o mesmo inteiro, esse inteiro aqui, e dividi em 3. Isso pode acontecer? Claro que pode. Às vezes, você no final de semana tá lá com a sua família. Vamos dizer que tá você mais 3 pessoas da sua casa. Estão em 4. Compraram uma pizza. Iriam dividir em quantas? Em 4 partes. Mas, de repente, chegou aquela prima sua que você nunca mais viu. Você vai deixar ela sem comer um pedacinho de pizza? De jeito nenhum. Ao invés de você dividir em 4, você vai dividir esse mesmo inteiro em 5. Porque você quer dar um pedacinho para ela também. Não é isso? Então, eu posso ter o meu inteiro dividido em várias partes, o mesmo inteiro. Como tem aqui. Ah, eu dividi em 2 partes. Ah, eu dividi em 3. Pode? Claro que pode. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Divididos igualmente. As partes precisam estar divididas igualmente. Como aqui também, ó. Dividido em 4 partes. Joia? Beleza? Tranquilo? Fácil demais, né? Esse negócio de fração. Você pensa em comida. Pensa em comida. Pensa comigo. Por isso que eu digo que a aula é um docinho. Inclusive, trouxe até uns docinhos aqui, que eu vou dar um exemplo também sobre fração. Ao invés de eu trabalhar com o inteiro, com a figura, eu vou trabalhar com números. Para você entender que com fração eu faço divisão, claro, na prática, como eu tenho a maçã na imagem, os meus discos aqui, quanto com números. Eu posso dividir os meus números em partes iguais e representá-los a partir de frações, beleza? Ó, 1 inteiro, ali eu dividi metade, 1/3, dividi em 4, como está na minha mesa. Dividir em 2 partes, em 3, em 4. E se eu quisesse dividir em 5? Dividiria em 6. Posso também. E em 10, professora? Posso? Claro que pode, desde que a divisão seja em partes iguais. Aqui eu tenho uma questão das leituras, isso é importante. Quinto ano, sabe ler fração. Quinto ano, que assiste o Educa Recife, sabe ler fração. Eu tenho um exemplo básico do que a gente fez aqui, ó. 1/2 ou metade, 1/3, não é 1/3 não, viu? Por favor, não chegue na escola falando 1/3 não. Você assiste Educa Recife, sabe que é 1/3. 1/4, que é uma parte das 4, vou utilizar uma parte das 4 que eu dividi. Tenho esse exemplo na mesa também. A partir do 4, você pode falar no sentido dos números ordinais, por exemplo. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Professor, e 11? É um 11? É a fração? Não. A partir do 11, a gente coloca a terminação avos. 11
avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. Entenderam? 15 avos e por aí vai. Não esquece, coloca o avos depois, não é avós não, nem avós, é avos. Não é um 11 e um 12 não, por favor. Claro, eu não vou passar a leitura de todas as frações, mas é interessante que você, quando tiver um tempinho livre, você dá uma lida. Porque são muitas frações, né? Eu não tenho como, né? Porque vocês sabem que não deixam eu ficar aqui até meio-dia. Então, eu dou o exemplo aqui, mas você sabe que pode praticar bem mais quando a aula acaba. Então, a gente vai passear um pouquinho por essas leituras de frações também. E aqui eu tenho os exemplos, né, de onde eu vou dividir, onde eu vou utilizar, né, as minhas frações. Por exemplo, em receita culinária. Isso é muito utilizado. Em receita, a fração ela é utilizada demais. Inclusive, existem copos medidores que já te dão a medida exata a partir dessas frações. Por exemplo, meia xícara de chá de óleo, 3/4 de xícara de trigo, 2 xícaras e meia de açúcar, e por aí vai. A gente utiliza muito em receita culinária. Você pode, se tiver curiosidade, vai lá numa receita que sua mãe, sua avó tem, vai lá na gavetinha, perto da cozinha, que você vai ver as frações muito presentes. O outro exemplo, claro, que eu sei que você é um aluno, uma aluna muito generoso, muito generosa e gosta de dividir os lanches com os amigos. É isso, né, quinto ano? Eu posso confiar que vocês gostam de dividir os lanchinhos de vocês, né? Pois bem, a gente utiliza bastante essa fração quando a gente vai dividir o lanche. Ah, eu tenho um biscoito, eu tenho um pacote de biscoito, vou dividir entre meus 5 amigos. Vai dividir os biscoitos em partes iguais, né? É interessante que seja feita assim. Então, percebe, quinto ano, quanto a fração, como ela está presente no nosso dia a dia. Beleza? Vê, eu tenho um inteiro e dividi em 2 partes. Tenho a minha laranja aqui, que representa o meu inteiro. Então, cada metade dessa laranja, ela vai valer metade. Cada parte dessa laranja vai valer metade. E aqui, se eu quisesse encontrar uma fração para minha pizza, ela está inteira, dividida em partes iguais. Eu posso dizer que cada fatia dessa vale quanto? Qual é a representação fracionária que a gente daria a essa fatia de pizza? Será que eu conseguiria encontrar aqui no meu disco, por exemplo? Será? E aí, professora Abigail? Estou aguardando aqui a resposta. Tá o Heitor, o Vitor, José, Adriele, Eita! Beatriz, Andrene, Adriele, Luan, Anne. Gente, tem demais assistindo. Olha aí. Não sei se eles estão tímidos, estamos aguardando aí a resposta. Será que o quinto ano está tímido hoje? Eu Ou não eles estão olhando acredito, essas não. balinhas aí na sua mesa? Será isso? Será que eles estão curiosos para saber o que eu vou fazer com essas balinhas? Dividir comigo, será? Será? Será que eu vou dar uma balinha dessa, professora Abigail, no final da aula? No final da aula, eu posso pensar se eu vou dividir com ela ou não. Mas eu vou responder, tá? Quinto ano, se eu dividir a minha pizza em 5 partes, eu vou dizer que cada fatia dessa vale 1/5. Cada fatia. E se eu comesse 2 fatias dessa, professora? Seria 2 partes de 5, ou seja, 2/5. E se eu comesse 3? Aí você já é guloso, você já é gulosa. Mas a representação seria 3/5. Professora, mas eu estava com uma fome arretada, comi 4 fatias. Aí é bom fazer uma dieta que o negócio não está muito bom. Tá na hora de assistir uma aula de alimentação saudável. Mas a representação seria 4
quintos. Professora, eu estou com vergonha de dizer, mas durante o dia eu comi as 5 fatias de pizza. E agora? E agora vai fazer um jejum intermitente, porque já deve estar cheio até as tampas, não é isso? Mas a representação seria 5 quintos. 5 quintos, professora? É, que é a mesma coisa do inteiro. É como se você tivesse comido essa pizza toda, que representa um inteiro quinto ano. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. E agora? Eita, comeria. Você comeria esses brigadeiros todos? Eu conheço uma pessoa aqui do estúdio que comeria. Comeria tranquilamente na mesinha, manipulando as máquinas ali. Comeria todos esses brigadeiros. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu queria dizer que é da produção. Mas eu não vou falar nomes, né? Para não me comprometer, tá certo? Mas eu tenho certeza que essa pessoa comeria tranquilamente esses brigadeiros. Detalhe, dessa vez, viu que eu não utilizei um só para representar o meu inteiro? É porque fração a gente pode fazer a divisão em quantidade, em números. Nesse caso aqui, eu tenho no total 10 brigadeiros. Eu tenho 10. O número seria 10. Mas, se eu quisesse uma representação fracionária de cada brigadeiro desse, como seria? Vê que coisa fácil. Olha, quinto ano. Cada brigadeiro desse é como se tivesse uma caixinha. Como se fosse uma caixinha que tivesse os 10 brigadeiros, certo? E eu quisesse a representação fracionária dessa caixa, onde cada brigadeiro desse vale 1/10. E aí, professora? O Vitor acertou, inclusive ele colocou da forma correta aqui com a barrinha 1/10. Olha. Mas temos aqui umas observações interessantes. Andrene comeria tudo e sorriu. E o Luan, disse que tem alguém do lado dele também que comeria tudo. Tá do ladinho dele, não sei quem é. Luan é discreto como ele não disse o quer nome, comprometer né? a pessoa. Mas eu entendo. Todos não, mas eu confesso que uns 5 eu acho que encararia, né? Mas vamos lá. Preste atenção, quinto ano, eu não utilizei um brigadeiro para dividir. Imagina se eu pegasse esse brigadeiro e amassasse ele todo em 10 partes, não. O que eu estou querendo dizer é que numa fração eu posso fazer essa divisão dos inteiros a partir de números e quantidades. Certo? Números e quantidades. E para isso, o que é que eu vou fazer? Uma divisão simples. Se eu quero a representação de cada brigadeiro da minha caixinha, ó, quantos brigadeiros eu tenho no total? 10, o meu denominador. Se eu levar em consideração um brigadeiro só, o numerador será 1, 1/10. E se eu quisesse a representação de 2 brigadeiros? 2/10. E assim sucessivamente. Muito fácil, né? Vamos lá. E aí, com hora, o que é que a gente faz? Trouxe várias representações para vocês entenderem que a gente pode fazer essas representações fracionárias em diversas situações. É como se eu tivesse 60 minutos em 1 hora, certo? E se eu tiver metade da minha hora, eu vou ter quanto? Meia hora. Ou 30 minutos. Mas se eu quiser dividir esses 60 minutos em 4 partes, eu vou ter quanto? 1/4 de hora, ou 15 minutos. Muito simples, né? Olha que exemplo eu tenho aqui. Eu tenho um copo, onde eu quero dividir a quantidade de bolinhas em partes iguais. Aquela brincadeirinha, lembra? Uma para mim, outra para tu, uma para mim, outra para tu, outra para tu, outra para mim. Vou fazer essa divisão do meu total de bolinhas em 2 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, aqui deveria ter 8. 2, 4, 6, 8, 10. Não, aqui que deveria ter 12. Tá? Foi um erro de digitação da professora. Aqui, na verdade, o total são 12 bolinhas que eu vou dividir em 2 partes. Aqui na prática, vou tirar aqui esses discos, depois a gente organiza eles e vou
para a nossa parte gostosa da aula. Eu tenho aqui as 12 bolinhas, que no caso serão os 12 bombons, certo? Aí a gente vai fazer aquela brincadeirinha, dividir com a professora Abigail. Aqui, uma para a professora, outra para mim. Olha a brincadeira, uma para mim, outra para tu, outra para tu, outra para mim. Vou dividir as quantidades. Lembra que a divisão tem que ser feita igualmente. Ó, eu dividi todos os meus bombons em 2 partes iguais. Professora, quanto é em fração o que a senhora fez? Metade. Metade. Eu não dividi em 2? Metade para ela, metade para mim. Olha, eu não tinha o meu inteiro, agora eu tenho metade. Metade para mim e metade para ela. E juntando, a gente tem o inteiro, que no caso são os 12 bombons. Fácil? Fácil demais. Claro que com o método chave você consegue fazer isso, né? Mas hoje a gente só vai trabalhar essa questão das representações, beleza? Como eu tinha dito para vocês, né? As pessoas não deixam eu ficar aqui até meio-dia. Então eu vou agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço e sobe a hashtag, né? Brigadeiro professora Kelly. Olha aí. Quem sabe, lembram que ela disse que na próximas aulas, quem sabe faria aqui, podemos unir as nossas aulas, vai a sugestão, receita culinária com fração e vamos ver o que é que dá. Eu acho que eu vou aceitar esse desafio. A gente faz uma receita, faz uma aula de fração e come todo mundo junto no final. Um leitinho zero lactose. Lembrando que é tudo zero lactose, que é gostoso também. Pessoal, sempre maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada e eu espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. E até logo. Eu vou chupar um bombonzinho desse. Tchau.